Contra o Sporting Cristal. Quem passar desse Os confronto oitavos de final, vai enfrentar Copa o Sul-Americana 2006. Atlético Mineiro, o Galo. Podemos ter um confronto brasileiro. Aí está o sorteio. Galo decide em casa, Cláudio Rezende, contra o Sporting Cristal ou contra o Red Bull Bragantino, Cláudio. É isso aí. E é do outro lado da chave do Boca Juniors. O Galo vai para o confronto B. E ele vai enfrentar depois, nesse passado do Bragantino, o time que vem do confronto G, que vamos ver mais à frente. Então o Galo decide em casa, viu, Thiago? Ou com o Bragantino ou com o Sport Cristal, quem vier no playoff. Então, torcida do Galo, hein? Aí está, lembrando só depois da Copa do Mundo. O playoff 7. Esses confrontos, primeiro, essa data para o Bragantino contra o Sporting Cristal e o Atlético enfrentando, aguardando o vencedor de Sporting Cristal do Peru e Bragantino. Poderemos ter um Atlético e Bragantino, um confronto brasileiro. O Alexandre Simões, não ficou de tudo ruim pro Galo, não, né? A viagem até Lima, se for o caso no Peru, não é das mais complicadas. E se der o duelo regional aqui contra o Bragantino, também bem tranquilo, sempre jogo duro contra brasileiros. Boa tarde, Alexandre Simões. Boa tarde, Thiago. E o interessante é que a presença do Bragantino nesse playoff adia um Atlético e Bragantino, né? Exatamente. Então eles podem se enfrentar seguidamente, né, o Cláudio? Assim, a gente não sabe quando vão ser esses jogos, mas o jogo do Brasileirão... o playoff 3. 21ª rodada. O Vascão, hein? Exatamente. Contra o Bragantino no final de junho. Na Arena Vascão está adiado por causa da presença do Bragantino no playoff, mas nas 2 semanas seguintes eles vão jogar pela Copa Sul-Americana pelas oitavas de final. E temos mais brasileiros decidindo a vida na Sul-Americana. O Botafogo vai enfrentar o vencedor de Olímpia e Cienciano. Poderemos ter um Vasco e Olímpia do Paraguai, imagina. Pega o Botafogo, o Vascão da Gama, olha aí, contra o Independiente Medellín, imagina. O grupo do Flamengo. O Medellín pega o Vasco da Gama. Quem passar pega o Olímpia. O Vasco vai reencontrar o Olímpia se avançar. Estava no grupo do Vasco, o Olímpia na Sul-Americana. Playoff 6. O Vasco da Gama contra o Olímpia do Paraguai. Vasco que perdeu justamente o primeiro lugar para o próprio Olímpia. Ele venceu o Olímpia em São Januário, venceu até bem, mas depois deu mole e ficou com o segundo lugar. Portanto, Botafogo contra Cienciano e Lanús, o Olímpia contra o Vasco ou Independiente Medellín. Mais um sorteio agora, o River Plate esperando o Santa Fé da Colômbia. Mais um sorteio realizado, o River Plate. O Ale Oliveira é a grande camisa junto com Atlético e Botafogo. E o Boca, nessa Sul-Americana, poderia ser perfeitamente um sorteio de Libertadores, né? Grandes camisas na Sul-Americana, Ale. Camisas muito pesadas, muito tradicionais, muito mais, 5. inclusive até do que campeões de grupo da Libertadores, a gente vai ver daqui a pouco. Mais um sorteio realizado. Daqui a pouquinho o sorteio da Libertadores, Cláudio. Um detalhe interessante, o River Plate e o Boca Juniors estão do outro lado da chave. Então o Galo só pega o River ou Boca numa eventual final. Então o Galo vai terá esses argentinos, os gigantes, pelo caminho até a final. Muito bem, tá aí o Cláudio Rezende atualizando o Boca e River. Seria legal, né? Uma final do Galo contra o Boca ou contra o River Plate. O Montevideo City Torque pode ter um duelo ali nacional entre o Nacional do Uruguai e o Tigres da Argentina. O Peixe e o Santos. O confronto do City Torque, é o time pequenininho lá de Montevideo, classificou em primeiro. Nacional tá voltando, vai enfrentar o Tigres para ver quem avança. O Santos, olha aí o Peixão, hein? Pegou o Universidade da Venezuela. O Universidade da Venezuela contra o Santos. E se o Santos conseguir passar, enfrenta o Macará. Santos com uma peleja também nessa Sul-Americana. Esse confronto, Thiago, é o vencedor de Galo e lá o Bragantino com o Sport Cristal. Então, se o Galo passar por Sport Cristal ou o Bragantino, vai pegar ou Santos ou o CV, né, da Venezuela ou o Macará. E o Atlético pode ter uma Copa do Brasil, né? Pode ter o Bragantino nas oitavas, o Santos nas quartas e o Botafogo na semifinal. É isso aí. O São Paulo foi pro outro lado lá. São Paulo e Vasco, né? Universidade Central e Santos esperando para ver quem passa para pegar o Macará. Daí sai então o adversário do Galo e o último confronto, o Grêmio. Grêmio e São Paulo, pode ser, hein? Podemos ter um Grêmio e São Paulo. O Grêmio primeiro enfrenta o